Bom, voltando um pouco à questão do Brasil, dado esse cenário tão conturbado, de tanta instabilidade, assim, quais são os passos que vocês acham que tem que ser tomado para a gente retomar o caminho para um desenvolvimento, uma melhora do cenário? Olha, Salib, tem muitas coisas nesse meio, mas eu gosto de pensar em eixos estruturantes, né? Que você abre e esse eixo começa a criar novas possibilidades. O eixo estruturante no Brasil chama-se educação. Só que no Brasil a gente acha que educação é escolar. E não é de educação escolar que eu estou falando de mudança de atitude, de mudança cultural. No dia que a gente entender que para educar uma criança precisa de toda uma aldeia, por exemplo, aí a gente começa a mudar, né? Então quem educa uma criança não é a escola que educa essa criança, é a sociedade que educa essa criança. E o que significa isso? Significa que todos temos que assumir a responsabilidade de levar valores adiante. Um valor, por exemplo, que é fundamental que a gente tenha para mudar a situação do Brasil. O valor da coletividade. Quero dizer, cada ser humano, ele recebe benefícios que são os seus direitos, mas ele também precisa desenvolver os seus deveres, que é a sua contrapartida. Que contrapartida é essa? É uma ação social, é a participação em um projeto coletivo. Então, qual é a sua porção? Eu perguntaria para cada um de nós, não precisa responder porque tem muita gente aqui, mas a gente pode perguntar para quem está nos assistindo, né? O que você faz para contribuir com o todo, com a sociedade? Essa pergunta não é feita no ensino fundamental, ela não é feita no ensino médio, nem na universidade essa pergunta é feita, no que diz respeito à educação escolar. Na educação não escolar, menos ainda. Quer dizer, a gente se reúne 1 milhão de pessoas na rua, todo mundo querendo direitos. Se todos os direitos forem atendidos, né, um direito se choca com o do outro, né? Então, por exemplo, eu como mulher tenho muitos direitos, e tenho mesmo, e quero garantir os meus direitos, mas tem os direitos da criança. Então a gente tem que combinar os direitos da criança com os direitos das mulheres. Então isso envolve uma compreensão do todo que é cultural. A gente tem que se envolver mais com a sociedade, com a participação social. O maior problema nosso, não tenho dúvida, é uma atitude nova com a sociedade. Isso diz respeito à educação. Agora, se eu estou falando de educação, eu também estou falando de conteúdo, né? Quer dizer, educar para que não seja só escolar, para que seja toda a sociedade, é preciso ter um centro de informação qualificada. Hoje, infelizmente, o papel da imprensa é seguir as suas preferências. É isso que a gente está vivendo hoje. Então, a imprensa opta, né, e lê as coisas de uma determinada maneira, e estabelece isso. Qual é o conteúdo que a imprensa nos dá hoje? Conteúdo quer dizer dados, avaliação, para que o público faça a sua própria interpretação. Nós não temos na imprensa produção de conteúdo, nós temos produções de opiniões, né? Infelizmente, na maioria das vezes, muitas vezes sem fundamento absolutamente nenhum. Então, como que a imprensa vai ter conteúdo? Se a população quiser conteúdo, ela vai ter. Mas como que a população vai ter conteúdo? Tem que ter uma roda para girar. Quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha, né? Então, de algum ponto, é preciso nascer um interesse, uma paixão pela coletividade sustentada em conteúdo qualificado. E para terminar, o que é conteúdo qualificado? É, por exemplo, eu perguntar para o Robson, né, que mora no alemão, ele vai me falar sobre o alemão, ele vai ter um conteúdo qualificado sobre o alemão, porque ele mora no alemão, porque ele é ativista no alemão, mas ele não é capaz sozinho, que a visão dele do alemão é uma visão que vive, é muito bacana a informação dele, é super qualificada, mas eu preciso também da informação do Paulo, que é sociólogo, que é cientista social, que estuda o alemão. Então, quando a gente articula vários saberes que não tem interesse específico em manipular aquela situação, você começa a fazer uma radiografia do alemão, aí você consegue chegar lá. Agora, se eu faço parte do poder público, olho o alemão e digo assim, o alemão está precisando de creches, e faço 5 creches, talvez o alemão não tenha nenhum interesse nessas creches e tenha interesse em outra coisa muito diferente que a gente não sabe. Então, não é dar coisas que a gente precisa, oferecer, é estabelecer diálogo, capacidade de articular essa comunicação para a gente de fato chegar em algum ponto. Eu acho que complementando, o que a gente mais precisa é educação, né? Eu acho que no Brasil a gente tem um capital humano substancial, né? Pensando nas fontes de produção de riqueza. Eu acho que a gente tem capital humano, a gente tem capital natural, a gente tem capital financeiro. O que nos falta é capital social. E é um pouco isso que o Pacto tenta endereçar, que é a questão da educação, mudança de valores, né? Então a parte educacional muito importante,
a informação qualificada e a integração das ações a partir dessa informação qualificada. Porque eu tenho certeza que o Brasil tem jeito, por conta do tamanho do capital que a gente tem aqui no nosso país, da riqueza natural, financeira, de capital humano. O que está faltando é capital social, é informação qualificada, é se agir conjunto e essa transparência para a gente gerar mecanismos de participação e colocar, como a gente fala, a roda para girar. Eu costumo dizer, pode ser para a direita, pode ser para a esquerda, mas a roda tem que girar, porque senão cada um puxa por um lado e a gente não sai do lugar. Um país tão cheio de riquezas e a gente num estado tão lamentável. Tem saída para a crise, está difícil, mas tem. É como se a gente tivesse, Duda, um monte de áreas de estagnação, né? E de estagnação boa, quer dizer, o cara fez uma coisa boa, mas ficou parado, o outro fez outra coisa, ficou parado. E essas estagnações de coisas afirmativas tem que rodar, tem que canalizar, sabe? Tem que girar e a gente tem que criar canaletas para isso. E é isso que a gente está fazendo um pacto, né? Principalmente com relação ao Rio, a nossa metrópole, entrando aí no nosso processo mais local, que é a metrópole do Rio, é disso que a gente está falando. Tem tanta coisa boa que já foi feita, né? E que de certa forma se perdeu. Então o Pacto do Rio, e principalmente o Fórum de Sustentabilidade do Rio, tenta trazer acordos pela metrópole, acordos com relação ao que já foi feito e que se perdeu. Então a gente está de certa forma catando os cacos, juntando os cacos, para com base em informação, aproveitando tudo que já foi feito, partir com um plano que recupere, que integre, que aproveite todo esse ativo que a gente já tem na mesa. Então, assim, falando da do nosso modelo de desenvolvimento aqui do Rio, né, tudo começou, o processo de revitalização, participei desde 2009, tudo, processo de revitalização urbana talvez maior dentre todas as cidades do nosso século, dos últimos anos, começou com um alinhamento de forças entre o poder federal, o estadual, a política de pacificação, a questão da segurança é a questão principal, e a chegada do poder do Eduardo Paes em 2009, que complementou esse círculo, né? Então muita coisa foi feita a partir desse alinhamento e muita coisa se perdeu, né? Então assim, a gente pecou por uma falta de modelo de risco urbano. Então, em várias áreas, do setor público principalmente, mas também da sociedade civil, do setor privado, todo mundo errou nas suas projeções. Então, o governo do estado fez um orçamento com o preço do petróleo lá em cima. Então, isso é uma concentração de risco do modelo de desenvolvimento do estado na cadeia de óleo e gás e na Petrobras. Então, com esse problema que a gente teve, o estado do Rio, muito mais do que todos os outros, está numa situação de calamidade pública, decretada. Então, assim, é muito ruim ver todas as oportunidades que a gente perdeu ao longo desse processo. Mas o que a gente traz de mensagem positiva é que dá para resgatar muita coisa que foi feita boa ao longo desse processo, para a gente sair desse buraco que a gente se meteu. Mas foi uma falta de mapa de riscos urbanos, que é essa questão da informação que a gente quer introduzir no pacto, né? Um sistema de informações que tem um mapa de riscos urbanos, de qualidade de vida para a nossa sociedade, para a nossa metrópole.